Olá pessoal, inscritos e não inscritos, mais uma vez neste canal Luiz Paulo, o conhecimento proibido. Sejam todos bem-vindos e que o Altíssimo possa estar com cada um de vocês. O objetivo aqui do canal é estimulá-los a raciocinar, compreender com transparência, com audácia, com coragem, a discernir aquilo que o sistema deturpou e simplesmente fez o sincretismo religioso, adaptações, atualizações do paganismo, colocando dentro do cristianismo, né? O canal aqui faz um trabalho bem minucioso, bem detalhado, trazendo os nomes das entidades pagãs, né? Das deidades, sincretizado dentro da religião e atualmente sendo veneradas dentro dos cultos, dentro das religiões, dentro das placas. Então hoje, mais uma vez, eu vou trazer um conteúdo que seja forte, que seja audacioso, e você acompanha tirando as suas conclusões. Pegue sua Bíblia, pause se necessário, acompanhe os versículos, coloque a sua mente com mais flexibilidade, com mais inclinação para o discernimento, para aquilo que vai ser abordado, ok? Então já conto de imediato com a sua participação, bastante importante aqui no canal, para poder fortalecer o trabalho e o YouTube indicar para mais pessoas, ok? Então vamos lá. Essa que você vê na tela, representando a grande meretriz, a grande prostituta, a gente sempre fala dela aqui no canal, a qual é chamada a grande mãe, a grande rainha, né? A grande meretriz, mãe das religiões, que no caso representa na metáfora de uma mulher, no caso o catolicismo, que já é uma cópia do judaísmo, e o judaísmo que copiou o zoroatrismo, tá? Então vamos lá. Veja os detalhes que eu já tenho abordado aqui no canal, mas para quem está chegando agora, não assistiu os vídeos mais antigos, tá? Eu falo com precisão, detalhadamente. Eu sei que interpreta a Babilônia como uma cidade, né, antiga, e não o próprio Vaticano, mas até o final você vai tirar as conclusões, tá? Da mulher vestido principalmente de escarlata, aqui citado em Apocalipse 17, verso 4. A mulher estava vestido de púrpura de escarlata. Então no caso aqui, quando fala de mulher, é a metáfora da doutrina, do sistema religioso, tá? Quando a Bíblia usa esse linguajar, mulher, 5 virgens louca, 5 prudente, ou quando falava para o profeta Eliseu, né? Separei 7.000 homens que não se curvaram a Baal, nem se deitaram com mulheres, permaneceram virgens. É a metáfora de não se contaminar com doutrinas, com enganos, com sistema, certo? E aqui o detalhe continua. Ela tinha pedras preciosas, pérolas, e na sua mão, preste atenção agora, um cálice de ouro cheio das abominações. O que tinha no cálice? Tinha abominações e imundícia da sua fornicação. Lembrando que a palavra fornicação, tá? Ela segue o mesmo padrão de adultério. Para quem é casado e comete a traição, é chamado de adultério. Para quem tem uma vida que não é casado no civil, no caso, uma pessoa que namora com outra pessoa, casal de namorados, ou amaziado, estão numa vida de fornicação, porque não são casados. É um pecado também a fornicação, certo? E então aqui falava da grande prostituta, semelhante a Salomão, que não só praticava a poligamia,
mas principalmente ele cometeu a fornicação espiritual de misturar aquilo que era do Altíssimo com entendimentos de demônios, né? Ele começou a se aprofundar com as mulheres, a cultuar, e ali, para quem já sabe aqui no canal, ele fundou a Goétia, os Grimórios, a Clavícula de Salomão, a Chave de Salomão. Pesquisem sobre isso. Foi inspiração para criar até a maçonaria, inspirar nele, né? Então estudem sobre isso para vocês ficarem por dentro. É incrível quando se descarta o livro de Enoque e coloca livros como Eclesiastes, Cantares de Salomão, Provérbios e assim por diante. Continuando, aqui em Mateus capítulo 13, verso 33, diz: outra parábola lhes disse: o reino das chamaíns é semelhante ao fermento que uma mulher, lembrando que a metáfora da mulher é o sistema religioso, né? Essa mulher, ela pegou o fermento, ou seja, as heresias, o paganismo, e introduziu 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado, tudo esteja fermentado. A metáfora dessa parábola falava de uma mulher, no caso representando o cristianismo, o catolicismo, tá? Colocou 3 medidas de farinha. Olha só aonde vai chegar o raciocínio desse vídeo, tá? As 3 medidas de farinha, aqui citado em Apocalipse 16, verso 13: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair o quê? 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Então as 3 medidas de farinha, citado aqui no livro de Mateus, tá? Essas 3 medidas de farinha, esses 3 tipos de fermento, também está ligado ao que a mulher colocou, que saiu da boca do dragão, tá? 3 espíritos imundos semelhante a rãs, certo? E aonde chega a interpretação desse 3, esse triplo? Tá aqui, ó. O que vocês usam, vocês batizam nas igrejas evangélicas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seguindo a prostituição de Roma. A Igreja Católica batiza crianças em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? As igrejas evangélicas praticam as 3 medidas de farinha em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que inclusive eu falo que isso aqui é uma inspiração já plagiada do passado, que inclusive lá no Egito já existia a Trindade, ó, símbolos da Trindade, tá? Paganismo, ícones de forma simbólica. Você já deve ter visto aí em slogan de igrejas, né? Isso é Goétia, tá? Goétia nada mais é que chave que abre portais de acesso para demônios. Então, muitos desses tipos de logotipo que tem igreja, ou até os nomes, traz essas chaves da Goétia, certo? E aqui representando o símbolo da Trindade, tá? Já existia no Egito, ó, Trindade egípcia, Horus, Ísis e Osíris, tá? Horus, Ísis e Osíris. Pesquisa sobre a Trindade egípcia, não é a única. Existem vários outros tipos de Trindade em diversas crenças. Outra delas que eu poderia citar é no hinduísmo. Tem aqui o Brahma, que é o criador, tem o Vishnu, que é o renovador, e tem a Shiva, o transformador, né? Esse aqui como seria o trabalho do, entre aspas, Espírito Santo. O renovador é o Salvador, e
o Criador seria o Pai, né? São seres tricéfalos. São seres que também é chamado de Trimurti. Pesquisa sobre o Deus Trimurti. No hinduísmo você vai ver isso. Sempre tem a metáfora de um pai, de um espírito e de um filho salvador, certo? Aqui no livro de Mateus, capítulo 13, verso 33, é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz. Essa mulher, como eu falei, é o sistema da Igreja Católica. Ela introduziu fermento. Esse tipo de fermento, tá? Vocês vão entender. Aqui em 1 de João, capítulo 5, verso 8, diz: E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Para quem diz, a Trindade não tem esse nome na Bíblia, mas reforça essa tese de Trindade que nasceu lá no Concílio de Nicéia. Algumas traduções vão trazer a questão de Pai e Espírito Santo. 3 testificam na terra: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso depende da Bíblia, certo? Os 3 espíritos, semelhante a rãs, que saíram da boca do grande dragão. Então vamos lá, a questão do fermento. Sem fermento, o bolo não cresce, não é leveda toda a massa, como está escrito. E esse fermento não está falando de uma parábola, de um fermento feito para fazer pão, fazer alguma massa, né, alguma pizza, mas sim de ensinos, de pregador, de doutrinas, né? Está falando de fermento de sistema religioso, de placas, de denominações. Isso eu posso provar aqui no livro de Lucas, capítulo 12, verso 1, onde diz detalhadamente: ajuntando-se, entrando muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos. Preste atenção agora. Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, esse fermento são a hipocrisia, a ignorância, a cegueira religiosa, tá? Continuando, ainda aqui no livro de Mateus, capítulo 16, verso 6, pode anotar aí na sua Bíblia, tá? No seu caderninho. Disse o Messias: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Certo, pessoal? Tudo isso aqui é fermento. Todo o sistema, seja a Congregação Cristã no Brasil, seja a Assembleia de Deus, né? Seja a Comunidade Cristã no Brasil, Presbiteriana, Batista, né? Que mais? Comunidade Cristã, Quadrangular, Igreja da Graça, Universal, Deus é Amor, todas elas são fermentos. Por que que são fermentos? Para sair dessas daqui, que são filhas, efeito dominó, né? Primeiro nasceu o Lutero, formando a igreja anglicana. Se você pesquisar, ele é um padre que sempre fez parte do sistema do cristianismo, né, do catolicismo. E quando ele rompe, ele tentou arrancar alguns fermentos, mas não arrancou 100%, trouxe muito fermento, certo? E nada mais que o cristianismo, ou os crentes evangélicos, são católicos, que apenas passaram pela reforma de Lutero, mas não deixa de ser católico, porque veneram o nome romano Jesus, praticam os rituais do partir do pão, como o mitraísmo, o batismo, né? Não importa que vocês não usam a Trindade, o Espírito de Rã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas vocês usam a questão da ablução, que é descer as águas. Isso é ritual mitraico, tá? Já trouxe vídeos aqui explicando sobre isso. Então Lutero fundou a igreja anglicana, essa aqui foi a primeira, e os símbolos sempre comparado a Goetia
e aos templos pagãos, certo, pessoal? Bom, aqui diz assim, ó, Babilônia, a grande mãe de quem? Das meretrizes. Então não é só ela que é meretriz, não é só a matriz, não é só a Igreja Católica Romana, Apostólica Romana. As filhas, que é todas aquelas igrejas que Lutero fundou dentro do protestante e que saíram, e que hoje, dia após dia, cresce as filhas, né? Cresce a família do paganismo. Qualquer uma igreja de esquina que prega cristianismo não deixa de encaixar em ser meretrizes, prostitutas, tá? E das abominações da terra. Então aqui, ó, diz, a visão do Apocalipse revela que a igreja de Roma é a igreja mãe, pois possui filhas, no plural. E estas filhas são simbolizadas como as igrejas que se apegam às doutrinas e tradições de Roma, que não se baseiam na Bíblia. Então, batismo, partir de pão, né? Que mais? Toda essa questão de pilar, 4 pilar, fundamental, isso aí, tá, pessoal? É resíduos do cristianismo que o pessoal estão pregando aí, tá? Fique esperto que meretrizes são todas essas que eu falei aqui, que utiliza do cálice de ouro. Vocês vão ver aqui dentro desse vídeo. Aqui em Apocalipse 17, verso 5, e na sua testa estava escrito o nome Mistério. Bíblias mais antigas traz a tradução que está escrito confusão. Na verdade, o que estava escrito na cabeça da grande prostituta era confusão, ou a famosa Trindade. A grande Babilônia e mãe das prostituições e abominações da terra. Algumas traduções não vão trazer prostituições, mas prostitutas, no plural, que é todo esse sistema que eu falei de placas, de CNPJ, as empresas da fé. E você que frequenta o templo, nada mais é que um cliente que banca esse pessoal chamado de cão devorador, né? Cão guloso. Apocalipse 18, verso 4. E ouvi outra voz da Chamaim que dizia: o quê? Sai dela. Ah, você está querendo arrancar as pessoas da igreja. Não estou querendo arrancar, eu estou pregando na ousadia do próprio Espírito Kadosh o que a própria Bíblia diz: sai dela, povo meu, para que não sejais participante do que? Dos seus pecados. O sistema cristianismo, quando você levanta o tapete, tem muito podre escondido debaixo da história, porque para se espalhar foi através da imposição do medo, da ameaça. As pessoas que negavam, as pessoas que rejeitavam, negavam, né, o Jesus romano, branco, europeizado, askenazi, que nem Jesus era chamado, né, pelos discípulos, pois não existia a letra J. Essas pessoas eram chamadas de anticristo, que inclusive Cristo é uma palavra que já veio de um ser, de um Deus chamado Serapis Christus ou Christus. Pesquisem que vocês vão saber a origem dessa palavra Cristo, que é o fundador do símbolo da cruz. Por isso que tem uma diferença de cruz para madeiro. O verdadeiro Messias foi levantado no madeiro e não na cruz. A cruz vem de Serapis. A questão de Cristo é um estágio espiritual. Havia muitos Cristos naquela época. Como a gente vê a questão do Buda, Buda não é uma pessoa, foi uma pessoa, mas um estágio que uma pessoa chega no conhecimento do eu interno, né, do entendimento, ela aprimora, então ela se desperta como um Buda, ela se desperta para ser um Buda. Qualquer um pode ser um Buda na filosofia quando se desperta na consciência. Então Cristos, as pessoas que chegavam a esse nível da gnose, né, no despertar da espiritualidade, elas se tornavam Cristos.
certo, pessoal? Então, a palavra Cristo não só também tem a ver com a crista dos raios do Deus Sol, né? Como um estágio, um estado espiritual, certo? Vamos continuar aqui. Aqui em Apocalipse 17, verso 2, continua mais uma vez o sermão dessa interpretação, com o qual fornicação, tá? O mesmo que adultério, os reis da terra, uma traição, fornicação é uma traição. Os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação, tá? Com o vinho da sua imundícia, com o vinho da sua infidelidade. Eles não tiveram a retidão, a fidelidade, a integridade, e todos beberam desse vinho. O vinho pode ser representado como o sangue dos mártires, das Santas Cruzadas, das Inquisições. Se você nunca ouviu falar disso, esse é o podre que está debaixo do tapete que eu sempre falo. Quando você se associa a uma igreja evangélica, automaticamente você é participante dos pecados, conforme a gente vai ler aqui dentro da própria Bíblia. Continuando aqui, no Apocalipse capítulo 18, verso 3, porque todas as nações, ou seja, o mundo inteiro, tá? A terra toda beberam do vinho da ira da sua fornicação. E os reis da terra fornicaram com ela. Agora aqui é para os pregadores, né? Cooperador, ancião, diácono, presbítero, apóstolo, obreiro, pastor, qual título que você queira usar, tá? Os mercadores da terra, eles tomaram posse da mercadoria, né? Tem um livro de Ezequiel que fala, se multiplicou o comércio, né? Na multidão dos seus comércios. Então se enriqueceram com a abundância de suas delícias. A Igreja Católica ficou rico com tronos de ouro, com mitras de ouro, né? Com cajados de ouro, enfim, tudo adornado de ouro, com a questão do comércio de indulgência. O que é o comércio de indulgência? As pessoas tinham que pagar promissórias todo mês, um contrato para pagar a sua salvação, pagar para ter um lugar no céu. E a Igreja Católica se enriqueceu disso. Hoje os pastores utilizam da questão do meio do dízimo, que era para os levitas e não para os gentios. Foi abolido, certo? Mas se aproveitam para cauterizar os leigos. Então eles estão enriquecendo com o nome da mercadoria. Qual que é o nome da mercadoria? A mercadoria é o nome Jesus, tá? Dá dinheiro, dá lucro, o mundo gospel, o marketing. Vai ver a agenda desses pregadores, desses cantores, quanto cobra para pregar, quanto cobra para cantar na sua igreja. É milhões. Então, estão enriquecendo com a mercadoria das suas abundâncias. Livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 8, continua. E o outro anjo seguiu dizendo, é uma profecia, né? Um ato profético. Caiu Babilônia. Não vai cair a cidade ou a região da onde tinha a Torre de Babel, onde o povo foi levado ao exílio, a Babilônia realmente do passado. Está falando do sistema. Por isso que a porcentagem hoje em dia do sistema do cristianismo, dos templos evangélicos, está a cota esvaziando, né? Os templos estão vazios. Aí eles dizem, isso aí é apostasia. As pessoas não estão acreditando mais, estão buscando vídeos na internet, né? Estão se apostatando. Na verdade, não. Os templos estão vazios porque é uma profecia que o seu sistema cairia, sua mentira duraria pouco. Tem um ditado que diz que a mentira tem perna curta, tá? Então o que acontece? As pessoas estão despertando para a verdade, elas estão buscando, elas não tinham acesso a isso que a gente está falando há muitos anos atrás. Então era fácil colocar o cabresto religioso e as conduzi-las à mentira.
com palavras persuasivas, né? Com eloquência, com discursos. Hoje não. Cada um tá aí para pesquisar, para estudar, para analisar, para filtrar os conteúdos, como diz a Bíblia, para provar se os espíritos são realmente e tirar a sua conclusão. Por isso que está caindo. Aquela grande cidade que todas as nações, a cidade, ou seja, a Itália, né? A antiga Grécia, certo? Da onde nasceu o sincretismo religioso, tá? Dos nomes. Ela deu de beber a todas as nações com o vinho da sua fornicação. Ela fornicou igual Salomão com os demônios lá no templo, misturando várias liturgias, histórias. Não adianta você falar para mim, me indica uma Bíblia que não tem fermento. Muita gente faz essa pergunta no meu comentário. Onde eu compro uma Bíblia que está livre das heresias, livre dos fermentos? Não adianta. Tem gente se aproveitando, vendendo Bíblias com nomes resgatados do hebraico. Só que você nunca vai tirar o fermento que a mulher colocou dentro da Bíblia. Certo, pessoal? Por quê? Porque tem histórias, tem contos, como o meu canal traz com transparência, certo? Que são plagiados de outras crenças. Então a melhor Bíblia, que é uma Bíblia verdadeira, que é uma Bíblia real, é o seu testemunho em tempo real, vivo, diante dos homens. Paulo Shaur falava que somos cercados por multidões, certo? As suas obras, as suas ações, você cuida da sua família, você cuida dos seus filhos, você honra a sua esposa, o seu esposo, você é honesto, você não passa ninguém para trás, você não dá cheque sem fundo, você não rouba, né? É isso. Essa é a fórmula para ser uma verdadeira Bíblia em tempo real, certo? Agora, acreditar em página escrita por homens e por mais copistas, você corre o risco de acreditar em algo que às vezes é uma mentira, certo? E isso é só com muito estudo e principalmente tendo o Espírito do Pai para discernir o que realmente faz sentido. Então, o que dizer desses líderes religiosos? Preste atenção o que a Bíblia fala desse pessoal que se acha pregador e que quer dizer para as pessoas que estão despertadas que nós somos endemoniados e apostata. Aliás, essa palavra desigrejado nunca existiu, já que o livro de Atos diz que o verdadeiro Espírito do Pai não habita em templos feitos por mãos de homens. E salvo eu no livro de Coríntios, diz: não sabeis que vós sois o templo e a morada de Ruach Kadosh? O próprio Messias disse: os verdadeiros não estão no templo e nem no monte, mas me servem em espírito e em verdade. Se não estão no templo, quem está indo ao templo está sendo enganado pela mentira, certo? Cegos guiando outros cegos, ambos vão cair no caminho. Está aqui, ó, bem claro. Mateus 15, verso 14. Deixai-os são cegos, condutores de cegos. Então, ao mesmo tempo que a Bíblia adverte chamando os que querem ser mestres, chamando eles de cegos, são condutores cegos, a Bíblia também chama você que o segue de cegos. Ó, são cegos, condutores de cegos. Se você ouve um cego, você também é cego, e cego guiando outro cego, ambos vão cair na cova. Se ele estiver te ensinando heresia, mentira, cristianismo, como realmente ele está ensinando, paganismo, batismo, santa ceia, dízimo, certo? Ele está ensinando cegamente e ele vai te levar para a cova. Aqui, ó, ambos cairão na cova. Não está o suficiente? Então vamos para o próximo. Lucas capítulo 6, verso 39. Preste atenção aqui, ó. E dizia-lhes uma parábola: pode porventura o cego guiar o cego? Você acha que tem condições um cego conduzir outro cego? Não vai por aí que você vai cair, se nem ele dá conta de si próprio. A questão do argueiro do olho, né?
Tem pregadores que falam: você não pode ouvir música, você não pode beber, você não pode usar uma camisa cavada, você não pode ir no clube, você não pode ir no cinema. Põe tanto fardo pesado e fora dos seus olhos faz tanta coisa errada, pior, e quer te doutrinar. É um cego com argueiro nos seus olhos, querendo tirar o argueiro dos seus olhos, né? A trave que está nos seus olhos, tendo ele uma trave maior, certo? Ambos cairão na cova. Livro de Mateus, capítulo 23, verso 16. Ai de vós, condutores cegos. Então é uma advertência, hein? Quando fala ai, não tá pegando leve com vocês, pregadores que dão pouca importância e que são tomados pela ignorância religiosa, a cegueira. Lembre que é cegueira é do entendimento, não é cega dos olhos, desses olhos da retina. Lembra que lá no livro de Coríntios diz: o Deus desse século cegou os entendimentos. Cegou os entendimentos. Mas para os que querem enxergar, o livro de Apocalipse também fala, né? Convém que compre colírio para os teus olhos, para que enxergue a vergonha da sua nudez. Então esse colírio tira qualquer miopia espiritual, catarata espiritual, enfim, certo? Condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo. Não. Deus está lá na minha congregação cristã, é o único caminho que salva. Não, Deus está lá na assembleia. Vocês estão defendendo o templo, né? Olha aqui que diz aqui, ó: qualquer que jurar pelo templo, pelo ouro do templo, ou seja, pelos valores, a minha doutrina, a minha igreja, né? Você está honrando tijolo, CNPJ, esse é devorador. Lembra que no Velho Testamento, salvo Malaquias, fala do devorador? Ou seja, são os pregadores, são os pastores assalariados com condições absurdas, né? Paulo falava: muitas igrejas eu despojei dela para ter salário. Então, vocês enganam leigos, não despertados. Aqui no livro de Mateus, capítulo 23, verso 13, mais uma vez: mas ai de vós, escribas. Olha o fermento aqui, ó. Escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino das chamaéns, ou seja, o acesso ao verdadeiro entendimento vindo do Espírito do Pai, e nem vós, olha, nem vós entrais e nem deixai os que estão entrando. Vocês não querem deixar. Não, sai fora desses ensinos de internet, sai fora do canal do Luiz Paulo, pula fora, né? Não escuta, não acompanha, não pega a sua Bíblia. Isso é o diabo usando esse irmão aí para poder te ludibriar. Vocês não deixam o pessoal discernir por conta própria, pensar, raciocinar. Vocês não querem entrar e não deixam os que estão entrando, né? Agora eu preparei uma sequência de imagens para você ver que a Babilônia faz sentido, né? Uma Bíblia de ouro, olha aí, na mão de um papa, certo? Mais uma imagem da Bíblia de ouro. Aliás, você vai ver que são várias Bíblias diferentes, todas folheadas a ouro. São várias Bíblias que poderiam custar milhões, tá? Isso aqui foi desonestidade, é tudo folheado a ouro, mas é baseado na mentira. O comércio de indulgência deu esse poder para a igreja, tá? A criação do medo do inferno era para impor. Os anticristo que foram queimados, chamados de bruxo, é porque não aceitavam isso aqui que eu tô falando, certo? Ficaram com o cristianismo pagão, prostituído. O que vocês servem dentro dos templos evangélicos é uma doutrina prostituída, adulterada. Ó, cálice de ouro, vai vendo. Tá vendo? Olha só. Mais uma que não deixa eu mentir, são várias Bíblias diferentes, né? E
terminando esse vídeo, chegando à conclusão. Olha só os símbolos aqui, né? O símbolo de um boi com sol, é muito semelhante aos seres lá que você pesquisa no Egito. Por isso que eu disse que tá tudo conectado no vídeo anterior, certo? Olha lá, símbolos, tipo um leão, tipo um boi, né? Aí vai ter gente que vai defender e dizer que é o querubim, né? Os querubins. Mas onde diz que não deve se fazer imagem nenhuma do que há no céu, na terra, nem debaixo dela, e coloca imagem direto na capa de uma Bíblia. É muito estranho, é muito incoerente, né? Mais uma vez para terminar aqui, e os versículos finais. Preste atenção. O livro aqui de Jeremias, capítulo 51, verso 7, tá? Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor. Pode ver que tá um Senhor com letra maiúscula. Mas quem que é o Senhor? Lembra-se que antes de ser Senhor nessas Bíblias, a palavra utilizada aqui era Kyrios. E Kyrios serve tanto para o Senhor com letra maiúscula, como o Senhor para letra minúscula. Quem fala com Senhor com letra maiúscula se trata do Criador, do Altíssimo, do Pai. E o Senhor com letra minúscula é o Filho, né, que vocês dizem. Só que Senhor, biblicamente, o dicionário aqui, eu vou mostrar para vocês uma foto, para vocês não dizer que eu tô pervertendo, né, a palavra. Ó, é um dicionário bíblico. Baal. Baal quer dizer Senhor. Tá vendo na tela aí, ó, as referências? Era o deus dos cananeus. É um deus pagão, tá? Ó, Baal quer dizer Senhor. Então não importa se aqui tá com um S, com letras maiúsculas ou minúsculas, porque Babilônia, tanto a cidade de Babilônia como o catolicismo romano, era um copo de ouro. Vocês entenderam o que é o copo de ouro aqui? Certo? Por que eu falei do copo de ouro na mão do Senhor? Ou seja, na mão de Baal. Por que eu falei na mão de Baal? Porque aqui em Apocalipse 17, verso 4, diz: a mulher, que é a metáfora de uma doutrina, de um sistema, estava vestido de púrpura de escarlata, ou seja, vermelho, conforme eu mostrei aqui no início do vídeo, né? Tá vendo? Ela estava adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio do quê? Das abominações e imundícias da sua fornicação. Que imundícia é essa que está dentro dessa taça? Que taça é essa? Que cálice é esse? Que cálice? Fala para mim. Vocês não conseguem compreender? As imundícias são todo o sincretismo do paganismo, das histórias plagiadas. E nos próximos vídeos eu vou mostrar cada história dessa do passado que foi copiada e colocada dentro da Bíblia e você acredita que é real e que se trata como original, né? Certo? Então é isso. Se você gostou, conto com a sua participação, deixa seu like, compartilha com o máximo de pessoas. Valeu, até o próximo vídeo. Fui!